Olá, boa noite, amigos do bem. Vamos para mais uma aula do nosso projeto de reforma íntima da Rede do Bem Maior. Nossa aula 13 tem o tema Fumar é Suicídio. Antes da gente falar da nossa aula, é preciso que a gente entenda, da onde começou, por onde começou o hábito de fumar, Então, assim, os homens primitivos, eles tinham características bastante criativas, E eles deviam, na sua época, experimentar tudo, cheirar tudo, provar. E em algum momento eles devem ter provado a fumaça, o gosto da fumaça, o cheiro da fumaça, E em algum desses homens mais criativos, eles devem ter tido a ideia peculiar de enrolar folhas e provar ali a fumaça de várias ervas, Acontece que para o que experimentou uma folha larga e amarela, que depois foi batizada como nicotino tabaco, já que o seu experimentador João Nicote deu esse nome posteriormente, essa experimentação dessa folha em particular deve ter lhe causado alguma sensação diferente. Passou-se então a cultivar no seu palácio em Lisboa, ele era um embaixador francês, e em seguida ele passou a difundir e enviou em 1560 a primeira remessa para a rainha da França, Catarina de Médicis. E aí eles difundiram a utilização, o hábito daquele cheiro, aquele aroma, como algo medicinal. Médicis, medicinal. E o que resultou disso? Eles criaram xaropes, infusões, banhos, pílulas e achando que aquilo era algo medicinal, que era uma erva medicinal, sem nenhuma prova científica. O que isso trouxe? Vários envenenamentos, intoxicações que a rainha posteriormente encobertou. João Nicote deve ter experimentado grande arrependimento, vendo ali as consequências mórbidas do seu incentivo, do cultivo e do incentivo da utilização dessa erva. Mas aí as pessoas já tinham experimentado e aí com isso passaram a se viciar, Basta 40 a 60 miligramas para matar um homem, dessa erva. Então, daí vocês tiram, daí vocês imaginam. No plano espiritual, posteriormente também ele pode ter se arrependido, Mas acredito que em vida ainda ele já deve ter passado por esse arrependimento. Então, nós procuramos aqui fazer algumas considerações sobre o vício, sobre o hábito do fumo. A gente entende que ele é um hábito puramente imitativo, ele não tem qualquer justificativa racional, Não tem algo que justifique hoje a utilização do fumo. E, além disso, o nosso intuito aqui é mostrar que não há zero consequências do seu uso, Existem sim consequências para a saúde, principalmente, e encarando o que a disposição espírita, a posição espírita, com essa evidência de agravamento da nossa saúde, nós entendemos como um autossuicídio, certo? Já que a pessoa está, aos poucos, ocasionando problemas prejudiciais à própria saúde, Como envenenar-se aos poucos. Então, entende-se como um autossuicídio. E, diante da dinâmica que a doutrina espírita apresenta, para o trabalho de transformação íntima, para o bem das pessoas, é impositivo o esforço para que as pessoas deixem de fumar. Aqueles que se propõem realizar a reforma íntima, é impositivo
que esse é um fator impositivo que eles realizem a reforma íntima e comecem a se esforçar para deixar de fumar. Por quê? Né? Além de estar prejudicando o corpo físico, o corpo espiritual, é uma forma de prevenir essas enfermidades, deixar de fumar, assim como também é um treinamento importante para o fortalecimento das potencialidades do espírito e dominar as nossas tendências seculares que a gente vem arrastando aí de nossas vidas pregressas, né? Então, cabe aqui, dentro dessa problemática psicológica, né, dos fumantes, que nós respeitamos totalmente, em seu aspecto humano, mas a gente exalta a veemência com que Jesus convida, né, as pessoas a se modificarem. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e ande. Então, para fechar essa nossa aula, esse nosso raciocínio, a gente pode ler a pergunta 645, a lei divina ou natural, em um livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: quando o homem está mergulhado, de qualquer maneira, na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? O que os Espíritos respondem? Arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, encontra às vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, quando a gente faz esse treino, esse exercício de vencer esses impulsos, essa tentação, né, nós estamos servindo a nós, principalmente, por estarmos realizando a nossa reforma íntima, controlando as nossas paixões, nossos impulsos e tendências, né? Mas também estamos contribuindo para o adiantamento dos que estão ao nosso redor e dos que partilham daquela mesma necessidade, daquele mesmo problema, daquela mesma queda, no caso aqui, o fumo do cigarro, né? Servindo como exemplo, poxa, se meu amigo pode, eu também posso. E isso é algo que traz muita força. Por isso a terapêutica dos alcoólicos anônimos, o AA tem aquelas reuniões e os outros tipos de vícios também acarretam esse formato de reuniões, onde um dia vencido é um dia a mais que eu fui forte, que eu consegui. E aqueles relatos fortalecem as outras pessoas, né? Isso é básico para que a gente consiga se fortalecer. Inicialmente reconhecer que tem aquele vício, posteriormente se propor a se modificar, procurar ali o seu nicho, se encontrar para buscar forças internas e ao exemplo dos outros, as forças externas, né? Entender que o fumar é realmente um suicídio. E como Deus nos deu o dom da vida, o ato mais tenebroso que nós poderíamos fazer seria atentar contra esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Então, daí tiremos as forças para combater em nós todos os vícios, né? Bom, se vocês gostaram dessa aula de hoje, não percam a nossa próxima aula, que terá o tema O Falso Prazer, uma Ilusão. A gente vai continuar essa conversa ainda sobre o fumo, sobre o cigarro, tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Se você tem aquele amigo que é fumante ou que está tentando deixar de fumar, que já fumou, né? Ou que tem algum outro tipo de vício, não deixe de indicar esse material para ele, tá bom? Tudo de bom para vocês e que Deus abençoe a todos. Até mais!